Gente, o nome da pregação de hoje é Porta Estreita. Lucas capítulo 13, versículo 22. Vamos ler Lucas 13, versículo 22. Jesus percorria as cidades e os povoados, ensinando e caminhando para Jerusalém. E uma pessoa lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa houver se levantado e fechado a porta e de fora começar a desabater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responder: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e tu nos ensinaste nas nossas ruas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, praticais o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. E eu já vou explicar cada porção desse texto aqui para vocês hoje. Então hoje para nós é um dia especial, um dia em que nós vamos batizar esses irmãos queridos aqui, que para nós é um ato de fé em relação ao nosso Senhor que nos salvou de nossos pecados. E tem tudo a ver com o texto que eu estou simplesmente dando seguimento aqui na pregação de domingo após domingo aqui. Jesus estava percorrendo todas as redondezas ali em Israel, e diz o texto bíblico que no meio do caminho, uma pessoa disse assim: Senhor, são poucos os que serão salvos? Era quase uma pergunta afirmativa. Eu acho que é, hein? Eu acho que são poucos os que serão salvos. E a primeira coisa que eu quero dizer é que hoje, em primeiro lugar, as pessoas não estão fazendo a pergunta correta. As pessoas não estão perguntando: Senhor, são poucos os que serão salvos? Eles estão mais preocupados com outra coisa. Senhor, são poucos os que serão ricos? Senhor, são poucos os que serão famosos? A preocupação do homem médio é basicamente com estas coisas: com dinheiro, com fama e com sucesso aos olhos deste mundo. Porque ele realmente acredita que no dia em que a conta bancária dele for grande, tiver milhões e milhões, todas as suas angústias serão sanadas e resolvidas. Ele acredita que ele é infeliz porque ele não é ninguém. Mas se ele for alguém, que no linguajar do homem médio significa ser reconhecido pelos outros, aí então ele acredita que suas angústias e seus temores irão se dissipar. Mas é um grande engano. Como eu citei para vocês aqui antes de começarmos a gravar, um ator famosíssimo faleceu ontem, riquíssimo, reconhecido no mundo todo, que no final da temporada de Friends, nas últimas temporadas, o cara ganhava $1 milhão, isso naquela época. $1 milhão por episódio. A gente precisa de algumas vidas para ganhar isso aí. $1 milhão em um episódio, tinha o que queria. Ou você acha que um cara daquele teria dificuldade em escolher uma mulher, por exemplo? Um cara desse teria dificuldade em escolher a casa onde morar? Nenhum limite. Nenhum limite. Como alguém já disse, a regra de ouro é que o ouro faz as regras. Quem tem dinheiro compra qualquer coisa nesse mundo. Nelson Rodrigues chegou a dizer que quem tem dinheiro compra até amor verdadeiro. Aí você vai, não é aí não. Não, pior que eu concordo com ele. Eu acho que compra mesmo. Porque tá lá, o cara é rico. E às vezes o cara é gente boa. Mas a mulher não dá bola para ele. Mas ela descobre, o cara é rico. Aí ela fala: eu posso pensar no caso agora. E de repente, no meio do caminho, ela começa a falar: esse cara é gente boa. Poxa, que cara espetacular. Mas se o cara não é rico, às vezes ela nem dá voz para o cara. Por isso Nelson Rodrigues disse que o dinheiro compra até amor verdadeiro. Mesmo assim, alguns estimam a fortuna desse homem que faleceu ontem em mais de 100 milhões. Mesmo assim, em sua biografia, ele relatou que durante toda a vida, inclusive durante a gravação do seriado Friends, ele era viciado em drogas, em remédios legalizados e em álcool. As pessoas não estão fazendo a pergunta correta. As pessoas não estão fazendo a pergunta que este homem fez. Porque uma coisa é certa nessa vida. Ou melhor, duas: impostos e a morte.
com certeza, isso não tem como fugir. Dessas duas coisas não tem como fugir. Um dia, nós estaremos diante de Deus. E aí você vai notar que todas as coisas, que todo o dinheiro acumulado, que toda a riqueza ou fama são insignificantes. Completamente insignificantes. Esse rapaz, ele fez a pergunta correta. E eu quero tentar responder para vocês. São poucos os que são salvos? Quem pode ser salvo? Primeiro, Jesus diz assim: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Esforcem-se por entrar pela porta estreita. É inevitável se lembrar daquela outra passagem de Jesus em que ele fala da porta estreita e da porta larga. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Jesus está usando aqui a figura da porta para retratar o caminho que leva a Deus e o caminho que leva ao inferno e à condenação final. E o caminho que leva a Deus, ele diz, é uma porta estreita. Você tem que estar fitness espiritualmente para entrar. Você tem que estar muito bem disciplinado. Você tem que estar preparado e você tem que desejar entrar por essa porta. E é muito difícil. É simplesmente uma figura para retratar quão difícil é entrar por essa porta. Mas a porta larga é de fácil acesso. Você não precisa ter muita dificuldade para que você entre por ela. É fácil. Jesus está só retratando os dois estilos de vida. Aquele estilo de vida que leva ao inferno e o estilo de vida que leva para o céu. Mas aí, veja se Jesus não está correto. O caminho da perdição é muito fácil. Por exemplo, Jesus ordena que amemos o próximo. Que nós venhamos a entregar a nossa vida pelo próximo. E ninguém é mais próximo de nós que os nossos familiares. Mas hoje, há uma miríade de pessoas que, ao invés de ser pai de gente, quer ser pai de pet. Mas é óbvio, é muito mais fácil. Para ser pai de pet, basta dar água e ração. Para ser pai de gente, tem que entregar a própria vida. Se você dá água e ração, um pouquinho de água e ração ali todo dia, final do dia, o seu cachorrinho vai te receber com o rabinho abanando e extremamente feliz que você chegou. Não interessa se você é um babaca. Não. Você nem liga para ele, só dá a ração. Ele chega lá no finalzinho do dia, ele está ali, ele é fiel. Não funciona assim com as pessoas. Não funciona assim. Não é tão simples. Quando você tem um filho, por exemplo, primeiro que você engorda. Você tem que engordar. Você tem que engordar. Porque, não demais, mas um pouco é necessário porque é energia para a criança. Os próprios médicos dizem isso. Você engorda, você tem dor de cabeça, você tem enjoo. Te limita em várias e várias circunstâncias. Uma vez a gente foi para um parque aquático, minha esposa também foi, mas não tinha como é que ela ia descer lá com o Daniel na barriga? Que jeito? Não tinha como. Não sei se era o Daniel ou a Isabela, mas enfim. Limita. Limita a vida. Limita a vida de ambos. De ambos. Hoje me mandaram um negócio de um pai, um cantor famoso, que o filho nasceu com algum problema e está há alguns meses já no hospital. E aí eles foram passear. Mas caíram de pau no cantor. Vocês são loucos? Seu filho está na UTI, vocês foram passear. Até as pessoas mais doidas ficaram lúcidas e disseram, é um absurdo. Está vendo que filho dá trabalho? Significa entrega? Significa entrega. É um caminho apertado. É um caminho apertado. Note como a perdição é fácil e está ao acesso de todos em todos os lugares. Nas escolas, há perdição. Na música, na mídia, por todos os lados. Por todos os lados nós vemos um mundo sensual. Um mundo que nos leva à sensualidade através do alcance de um clique. Está ali, tudo muito simples, muito fácil. E nós muitas vezes dizemos assim, olha, nas escolas estão pervertendo as crianças, dando esses cunhos imorais e pervertidos. E não está errado isso. Não está errado. Não está errado. Mas, por outro lado, não é apenas que essas crianças, elas são pervertidas, elas se tornam pervertidas por conta daquele conteúdo imoral que é dado ali. Por que tão facilmente nós aceitamos esses conteúdos? Por que tão facilmente você, quando foi exposto a essas porcarias, facilmente você aceitou? Porque, por exemplo, quando você foi exposto a uma vida mais correta, por alguém, em algum lugar, porque você foi, em algum lugar você foi, você não quis.
Por quê? Mesmo sendo jovem, por que eu fui exposto a essas porcarias quando pequeno? Eu já tinha consciência das coisas. E por que tão facilmente eu optei e eu segui aquelas porcarias? Porque a Bíblia diz que nós somos maus, que já no coração da criança há maldade e que o coração dela está inclinado para a estupidez e a tolice e para o pecado. Nós somos maus. Na realidade, todas essas influências que vemos por aí é simplesmente uma faísca no mato que já está seco, que é o nosso coração imoral e maligno e inclinado para aquilo que é errado. Inclinado. A porta é estreita, que conduz para a salvação, e a porta larga conduz para o inferno. É fácil ser desonesto. Difícil é ser honesto. É fácil adulterar. Um dia um rapaz foi se vangloriar. Ele disse, eu tive 20 mulheres em um ano. E aí um outro homem respondeu assim, herói sou eu, que eu tenho uma mulher em 20 anos. Isso é que é difícil. É fácil ser desonesto. É fácil ser imoral. Qualquer tolo consegue. A questão é fazer o que é o certo. Entrar na porta estreita. E essa é a pergunta, alguém já fez isso? Segundo, Jesus diz que os homens um dia, eles vão desejar essa salvação. Eles vão desejar entrar nessa porta estreita um dia. Mas aí não haverá mais oportunidade. Aí não. É isso que ele diz aqui. Olha, um dia eles vão desejar, mas aí a porta estará fechada. É só uma figura para retratar o seguinte: buscai ao Senhor enquanto é tempo, diz o profeta. Você não terá oportunidades de se arrepender para sempre. Você não terá oportunidades de se achegar a Deus para sempre. Não terá. Pastor, como saber então quando a porta se fecha para nós? Quando saber que não há mais chance? Talvez você entrou aqui hoje. Você já teve tantas vezes a portinha aberta dizendo, entre, seja salvo, busque o Senhor. E você rejeitou uma, e duas, e três, e tantas vezes. Talvez você esteja perguntando, será que a porta ainda está aberta para mim? Eu creio que sim. Eu creio que... Lembra do ladrão na cruz? O ladrão na cruz, ele pecou até o finalzinho da vida. E ele estava ali, e naquele momento ele blasfema, mas por algum milagre de Deus, ele nota que ele está errado, ele se arrepende, ele confessa seus pecados e diz que Jesus é Deus. E fala, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus o perdoa e garante a salvação para ele. O que me parece então é que, se você está aqui agora e vivo, e me ouvindo, me parece que a porta ainda está aberta para você. Pode ser que não esteja amanhã, a gente pode morrer amanhã. Mas agora, se você está aqui, se você veio aqui hoje, por mesmo que o motivo, talvez você nem quisesse vir como eu, que eu fui para o culto em que eu fui salvo, e eu nem queria ir, eu não queria estar lá. Meu pai que me mandou, ele falou, você vai, moleque? Não quero, pai, eu não estou te dando opção, você vai. E fui e voltei salvo. Então, se você está aqui hoje, a porta estreita, ela é estreita, mas ela está aberta para você. Ela está aberta. Agora, aqui, esse texto caminha para algo interessante. Quem se esforçou bastante para entrar? Esse é o meu terceiro princípio. Jesus diz, vocês precisam se esforçar para entrar nessa porta que vai conceder salvação a vocês. Quem? Quem se esforçou o bastante e foi digno de entrar nessa porta? Paulo vai dizer que nunca houve um homem assim. Em Romanos 3, Paulo diz, não há um justo, não há um que busque a Deus. Os seus pés são velozes para praticar o mal, não para entrar na porta da salvação. Paulo está dizendo que todos os homens rejeitaram a Deus, incluindo eu e você. Todos nós. Nenhum de nós, jamais, nos esforçamos o bastante pelas nossas almas, nos esforçamos para o pecado, nos esforçamos para o dinheiro, nos esforçamos para ter um momento de prazer. Mas diz Paulo em Romanos 3 que ninguém jamais obedeceu à ordem de Jesus de se esforçar pela salvação. Ninguém fez isso. Ninguém jamais fez. Por exemplo, um dia um homem chegou diante de Jesus e disse assim, Senhor, o que farei para ser salvo? Oh, parece que ele estava interessado, não? Ele era muito rico.
Jesus então disse: doe todos os seus bens. E aí ele não quis. Ou seja, ele não estava tão interessado assim em entrar na porta. Ele estava mais interessado em manter o seu dinheiro, a sua riqueza natural, do que em adquirir a riqueza espiritual. Ele então fez aquela pergunta, mas no fundo, não era a sua maior obsessão na vida ser salvo. A sua maior obsessão na vida era ser rico. E sabe o que acontece? Jesus então continua o seu discurso e diz assim: ora, é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sabe o que os discípulos dizem quando ouvem Jesus falar isso? Senhor, quem poderá ser salvo então? Não parece lógica a fala de Pedro e dos discípulos? Por quê? Ora, porque nós sabemos que são poucos os ricos. São poucos. As pessoas que são ricas são poucas. Mas por que Pedro diz isso? Olha, mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico se converter e crer e ser salvo. Aí Pedro diz: Senhor, quem pode ser salvo? Apesar de Pedro não ser rico, de os homens nem todos serem ricos, Pedro entendeu algo. Jesus estava falando do amor ao dinheiro. E nesse sentido, todos os homens amam o dinheiro. Aqueles que os têm e aqueles que não os têm. Todos desejam. Não por acaso invejam os ricos. E quando falam mal dos ricos, no final falam mal porque querem ser exatamente igual o cara é. Então Pedro diz: se essa é a condição, quem pode ser salvo? Sabe o que Jesus responde? O que é impossível aos homens é possível a Deus. Jesus estava dizendo: vocês não podem ser salvos porque vocês amam o dinheiro, vocês são adúlteros, vocês são viciados, vocês são mentirosos, vocês são fofoqueiros, vocês não podem entrar pela porta, vocês não conseguem, porque vocês são depravados, vocês são malignos. Assim vocês são. Assim vocês são. Vocês não podem obedecer à ordem que Jesus deu. Se esforcem, porque vocês não têm força o bastante para fazer o bem. Vocês são escravos de seus pecados. Ninguém, diz Paulo, em toda a história humana, jamais foi digno de entrar por essa porta. Ninguém, diz Paulo, diz Jesus, jamais se esforçou o bastante para receber o prêmio da salvação. Ninguém. E por isso, diz a Escritura que Jesus Cristo veio. É por isso justamente que Ele veio. Ele veio para nos salvar, porque nós em nós mesmos não podemos. Ele veio se esforçar por nós, porque nós não podemos nos esforçar. Nenhum de nós jamais obedeceu toda a lei. Nenhum. Porque essa é a classificação. Jesus está usando a figura da porta estreita, mas é só uma figura. Em toda a Escritura se diz o seguinte: será salvo aquele que for justo, aquele que não tiver cometido pecado. Este será salvo. Uma pergunta é: quem? Quem cumpriu isso? Quem aqui pode dizer que nunca pecou? Quem? Nenhum de nós. Nenhum de nós pode dizer isso. Paulo diz então que a lei existe para calar a boca dos homens. Nós estamos no tribunal de Deus. E nós somos os réus. E Deus é o juiz, e Deus é o promotor, e Ele pergunta a cada um de nós: você já mentiu algum dia na sua vida? Quem aqui não mentiu, levante a mão e diga: eu não menti. E Jesus pergunta: quem aqui nunca mentiu? Todo mundo em silêncio. Todo mundo em silêncio. Quem aqui nunca cobiçou algo? Todo mundo em silêncio. Todo mundo em silêncio. É isso que Paulo está dizendo. Quando a lei diz: obedeçam-me, sigam-me, entrem, se esforcem e entrem pela porta estreita. Paulo está dizendo: a lei diz isso para mostrar para vocês que nenhum de vocês jamais fez o que é bom o bastante para ser salvo. Se Cristo não entrasse pela porta, e Ele foi o único que se esforçou e o único que de fato entrou. Se Cristo não entrasse pela porta e nos arrastasse, ninguém entraria. É isso que o Evangelho anuncia. É isso que a palavra de Deus diz. É por isso que em Apocalipse está escrito assim: vinde e bebei de graça da água da vida. É por isso que em Efésios 2,8 se declara que pela graça sois salvos. Sabe o que significa pela graça? Significa que eu não tenho mérito, eu não fiz, mas Ele, com base no seu amor, na sua bondade, me salvou mesmo assim. Graça significa favor e merecido. Por isso que tem um paralelo com a palavra
de graça também, com a expressão de graça do nosso português. De graça é você não pagou, mas recebeu. É algo parecido. A palavra graça, no sentido teológico, é isso. Você não merece ser salvo, você não merece, porque você não se esforçou para entrar. Ninguém de nós se esforçou. Nem Paulo, nem Moisés, nem Davi. Ninguém. Ninguém jamais foi digno bastante de entrar pela porta. Ninguém. Mas Cristo entrou. Cristo entrou e esticou as mãos e nos arrastou para lá. Arrastou todo aquele que foi eleito para crer nele. Eleito para isso. Como Jesus diz aqui. E Jesus, então, anuncia o seguinte. Um judeu havia perguntado, Senhor, são poucos os que serão salvos? E aí Jesus diz, olha, se esforcem para entrar. Porque naquele dia, muitos vão querer entrar, mas aí não vão poder mais. E aí, eles dizem o seguinte, Senhor, comemos e bebemos na tua presença, tu nos ensinaste nas nossas ruas. Jesus ensinou aqui em Guará? Não ensinou. Ele ensinou em que ruas? Lá em Jerusalém. Ou melhor, na Judéia, em Jerusalém, mais no finalzinho. Lá em Israel. O que está acontecendo aqui? Um judeu, ele acreditava que simplesmente, porque ele era descendente de Abraão, ele seria salvo. Eles acreditavam que simplesmente pelo fato de que Jesus andou entre eles ali, eles estavam salvos. Não, mas espera aí, o Senhor comeu entre nós. E Jesus está dizendo, saiam para lá, fora, eu não conheço vocês. Mas você comeu com a gente. Não, mas eu não conheço vocês, porque vocês vivem em pecado. E aí, Jesus anuncia que do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, muitos virão e se sentarão à mesa. E os últimos serão os primeiros. Isso é só uma figura para retratar que os gentios, que somos nós, um gentio é o não judeu, que os gentios seriam salvos. E aí tem algo interessante. Tem algo interessante. Porque nós que somos os gentios, a história dos gentios é a seguinte. Israel era o povo que tinha o templo verdadeiro, que tinha a lei de Deus verdadeira. Os gentios não, eram idólatras. Os gentios eram imorais. Os gentios, por exemplo, sacrificavam seus filhos a Moloque. Pegavam os seus filhos e colocavam seu filho numa espécie de churrasqueira para que eles fossem oferecidos, queimados aos deuses. Tudo em troca de prosperidade. Assim como os homens de hoje fazem. Exatamente. Exatamente, eles fazem hoje. As mulheres abortam por quê? Porque senão a minha carreira vai ser interrompida. Eu preciso matar o meu filho para que eu ganhe mais dinheiro. Nada mudou. Nada mudou. Os pagãos, ou gentios, eles também, por exemplo, tinham em seus templos casas de prostituição cultual. Eles acreditavam que por meio de uma relação íntima com o outro, eles se conectavam com Deus. Tão pervertidos eram, que eles levavam a perversão para o culto. É por isso que, quando Estevão disse que Jesus veio salvar gentios, os judeus começaram a apedrejar, tacar pedra em Estevão e o mataram. O mataram. Ficaram escandalizados. Quem não ficaria, afinal de contas, o que os gentios fizeram foi absurdo. Quando Pedro disse que ele entrou na casa dos gentios, pregou o evangelho e eles foram salvos, Pedro teve que se explicar aos próprios apóstolos. O que você fez? Você entrou na casa daqueles imorais, daqueles idólatras. Você está doido, Pedro? Porque eles não imaginavam que Jesus poderia salvar idólatras imorais, como nós. Mas aqui ele diz que ele fez isso. E não apenas isso. Veja o que Paulo declara. A Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. Os judeus, eles descendem de Abraão. Um dia Deus prometeu para Abraão, Abraão, eu vou abençoar a sua descendência, Abraão. A sua descendência é o meu povo, Abraão. Eu vou multiplicar a sua descendência, Abraão. Eu vou guardar a sua descendência, Abraão. Eu vou proteger a sua descendência, Abraão. A sua descendência é o meu povo. E de Abraão surgem os judeus. Por isso os judeus acreditavam que simplesmente por terem uma ligação natural com Abraão, eles estavam salvos. Mas, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Aqui, Jesus diz que se esforcem para entrar na porta estreita, não é? É um mandamento, mas ninguém obedeceu. Agora, note o que Paulo fala em Romanos 10. E Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes, eu porei vocês, Israel, em ciúmes com um povo que não é povo, somos nós, os gentios.
com gente insensata, eu vos provocarei a ira, ó judeus. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. O que ele está dizendo? Jesus não exigiu aqui que nós nos esforçássemos para entrar pela porta? Aí Paulo está dizendo, citando Isaías, que Deus salvou a nós, gentios, que não apenas não nos esforçávamos para entrar na porta, que nunca nem nos importamos em entrar na porta. Se esforcem para entrar. E aí Paulo vem e diz que Deus salvou gente que não moveu uma pedra, uma palha para entrar. Paulo está dizendo que a salvação foi pela graça, que nós somos salvos não pela nossa bondade, nem mesmo pela nossa busca. Como disse Jesus, não fostes vós que me escolhestes, eu, pelo contrário, escolhi a vós outros. Paulo está dizendo que aqueles que são salvos não foram salvos por nenhum esforço próprio, por nenhum mérito próprio, porque se fosse assim, ninguém seria salvo, porque ninguém jamais buscou a Deus verdadeiramente, ninguém jamais buscou a Deus genuinamente, ninguém jamais obedeceu à lei de Deus de modo perfeito, porque este é o critério, ninguém jamais fez isso. E Deus então fez o quê? Salvou o seu povo. E quem é o povo de Deus? Todos aqueles que creem. Em Romanos, Paulo Romanos capítulo 9, está respondendo a seguinte pergunta: a palavra de Deus falhou? Porque Deus não havia prometido a Abraão que iria salvar o seu povo, Israel? Mas, naquele momento, muitos judeus naturais não estavam se convertendo. Por isso, alguns perguntavam: a palavra de Deus falhou? Deus não disse que viria salvar o seu povo? Mas cadê? Cadê que muitos judeus não estão crendo em Cristo? E aí? A palavra de Deus falhou? Aí Paulo, a partir de Romanos 9, ele começa a responder essa pergunta. E ele diz assim, e não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. E aí ele vai começar a argumentar que são de fato descendência de Abraão, filhos de Abraão, aqueles que andaram nas pisadas de Abraão, que eram semelhantes a Abraão, não no DNA, mas na fé. Isso fica mais claro em Gálatas. E é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. É aquele que crê. Deus um dia disse a Abraão: eu vou salvar o meu povo, Abraão, e o meu povo é o que descende de você, Abraão. E aí Paulo vem um dia e responde a pergunta de muita gente: poxa, Deus disse que ia salvar Israel, mas inúmeros e inúmeros israelitas não estão se convertendo. Paulo, a palavra de Deus falhou? E Paulo responde: de modo nenhum. Primeiro, porque eu sou judeu e estou aqui, eu criei. E segundo, o verdadeiro descendente de Abraão é aquele que creu como Abraão creu. Abraão ouviu de Deus o seguinte, quando Abraão era velho: Abraão, eu vou lhe dar um filho. E diz o texto que Abraão creu. Mas Abraão era estéril, a esposa dele também. Ou seja, Abraão é o pai da fé. O que significa fé? Significa dizer o seguinte: eu creio que ele fez o que eu não posso fazer. Eu creio que eu estou morto em meus pecados, assim como Abraão estava incapaz de ter um filho. Eu também sou incapaz de gerar frutos para Deus, de gerar boas ações, de me livrar de meus vícios, de me livrar de minha ansiedade, de me livrar de meus temores e de meus demônios. Eu não posso por mim mesmo. Mas eu creio que há um Deus do céu que dá vida aos mortos. Eu creio que ele veio salvar os perdidos. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou caminhando para o fim. E para mim fica muito claro que o que Paulo está dizendo, o que Jesus está dizendo. Se esforcem para serem salvos. Para mim fica muito claro que essa exigência eu não satisfiz. Essa ordem de Deus eu não satisfiz. Que eu deveria buscá-lo, eu não busquei. Eu não busquei. Como eu disse para vocês, no dia que eu me converti, eu fui para a igreja obrigado. Eu fui obrigado, meu pai me mandou, você vai ter que ir, moleque. Chegando lá, eu falei: meu Deus, é isso aqui que eu quero para a minha vida. É isso que eu buscava. E eu fiquei empolgadíssimo, animadíssimo. Voltei para casa assim, outra pessoa. Leve, dormi como nunca havia dormido na minha vida. Isso no sábado. Disposto, agora eu vou seguir a Deus, eu vou entrar nessa porta aí.
No domingo, eu já falei, eu não vou mais não, eu acho. Não quero mais. No sábado seguinte, que eles tinham falado, ó, sábado tem de novo. E no sábado eu já disse, eu não vou não. Aí foi um filho de Deus lá. Ô Rodrigo, vamos, você falou que ia no sábado passado. Eu falei, não, mas é que... Não, você falou que ia. Eu falei, tá bom, vou lá. E fui indo, e ficando, e creio que vou ficar até o final. Mas para mim é claro isso, que não fui eu, que foi Deus que me arrastou. Para mim é claro porque quando aparecia alguém lá no restaurante do meu pai, pedindo serviço, porque sabia que meu pai era evangélico, eles falavam, eu quero garçom, meu currículo é esse, não sei o que lá, e evangélico. Aí eu falava, o que tem a ver você ser evangélico? Aí eu já arriscava o nome dele, não passava para o meu pai. Nossa, só porque falava que era crente. Falava que era crente, eu, obrigado, a gente vai entrar em contato com você depois. Não passava o nome dele para o meu pai. Tinha um ódio de crente. Tinha um ódio. Então, para mim é muito claro isso. Não fostes vós que me escolhestes. Eu escolhi a vós outros. Para mim é muito claro. É muito claro que se a condição para ser salvo fosse eu ser bom, seria impossível para mim. Muito claro, muito claro. E para você? E para vocês que vão se batizar? Se vocês acham que vocês são dignos, não, agora eu estou pronto para ser batizado. Não se batizem. Você não está pronto. Você está pronto quando você diz assim, ó, eu nasci em pecado, como diz Davi. Eu não sou digno de coisa alguma. Eu fui salvo pela graça, pelo sangue do Cordeiro que me lavou de todo o pecado. Eu não me lavei. Eu vim sujo. Ele me lavou. É Ele que está me purificando a cada dia. Não sou eu. A fé não é dos fortes. É dos fracos. É daqueles que dizem, eu sou maligno, eu fiz tudo errado, mas eu creio que há um Deus bom o bastante para me redimir de meus pecados. É por isso que nós estamos aqui hoje. Para celebrar esta fé na vida desses irmãos. E também me dirijo a vocês, você que está nos visitando aqui hoje. Que você entrou aqui hoje talvez perdido, angustiado. E pensando que o seu grande problema é financeiro, é conjugal. Não é, não é, não é, não é. O seu grande problema é com Deus, é que você está longe dele. Como disse Agostinho, tu nos criaste para ti mesmo e a nossa alma está sem sossego até que encontre repouso em ti. Você não vai ter sossego enquanto não tiver Deus. A paz tem nome e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Seu problema não é financeiro, não é conjugal, não é o PT, não é um partido político. O seu problema é o seu pecado e só tem um que pode eliminar o seu pecado e é Jesus Cristo de Nazaré. Só tem um que pode pegar a sua mão e te arrancar e te arrastar para dentro da porta, para passar pela porta, que é Jesus Cristo de Nazaré. Só tem um, não tem outro. Você, cristão, me dirijo a você agora. Você entrou pela porta, ou melhor, você foi puxado, você passou pela porta, você foi puxado, porque a graça de Deus te elegeu. Por isso Paulo ordena, por isso a Escritura ordena, desenvolvei a vossa salvação. Só pode desenvolver algo que você já tem. Nós recebemos a salvação e pela graça, pela fé, mediante a fé, nós iremos desenvolvê-la. Essa é a perspectiva cristã. Somos salvos pela graça. Somos mantidos pela graça. Um dia cremos e fomos salvos, e a fé é isso. Eu não posso por mim mesmo, mas eu creio que Ele me salva. E caminhar com Cristo é a mesma coisa. Eu não posso. Eu não posso lidar com a ansiedade. Eu não posso lidar com os meus vícios e com os meus medos. Eu não sou capaz de perdoar as pessoas. E aí você diz assim, mas eu tudo posso nele, eu creio nele, que a mão dele é sobre mim, que ele me capacita. É assim que você, cristão, deve pensar. É assim que você deve viver. E vocês, que vão se batizar agora. Se você crê, se vocês que estão aqui creem, que vocês são bons, porque vai que tem algum aí, né, parente seu, pensando até assim, olhando para vocês, dizendo, nossa, mas ele, né, eu acho que ele não está pronto para batizar não, porque ontem eu vi lá brigando com não sei quem. Se você concorda com o seu parente, não se batize mesmo. Agora, se você disser assim, na verdade mesmo, briguei ontem de novo, eu preciso de Deus demais. É por isso que eu estou batizando, porque eu não sou bom em mim mesmo. Aí você está pronto.
Se você acha, não, mas eu acho que eu me esforcei o bastante para ser digno de entrar pela porta, não se batize. Mas se você, como Paulo, diz assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu não tenho mérito algum, eu estou aqui pela graça, eu estou me batizando como um símbolo da minha fé, que declara a mim, e mais do que isso, que declara a Deus, eu não sou nada em mim mesmo, mas eu creio que o meu Redentor vive, que Ele me salvou, me redimiu de todos os meus pecados, e por isso eu estou aqui para dizer que só o Senhor é Deus. Amém? Vamos ficar de pé?